Nós estamos fazendo 7 semanas do crescimento espiritual. E hoje é a primeira semana oficial, onde a primeira haste do candelabro está acesa. A primeira manifestação do Espírito Santo. Em Isaías, no capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículo 2, nos dá a base desta campanha que vamos fazer de 7 quartas-feiras, 7 semanas, aqui na Zona Sul. Isaías capítulo 11, versículo 2, quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Diga glória a Deus. Então são 7 Espíritos de Deus, 7 manifestações do Espírito Santo. E a Bíblia tem várias referências que mostram os 7 Espíritos de Deus. O Espírito Santo se manifesta neste mundo para consolar, para confortar, para fortalecer, para animar, para manter a fé de uma pessoa em alta. Diga glória a Deus. O Espírito Santo, ele potencializa a coragem da pessoa. Ele vai lá e traz uma resistência, traz uma força fora do comum para aquele que possui. Diga glória a Deus. E nós encontramos na Bíblia, em muitos lugares, falando dos 7 Espíritos de Deus. Nós vamos falar sobre alguns lugares, algumas passagens que falam sobre isso. Vamos, algumas referências bíblicas. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Lá no final da Bíblia, Apocalipse capítulo de número 1 e o versículo de número 4. A Bíblia fala em diversos lugares, diversas passagens bíblicas sobre os 7 Espíritos de Deus. Na verdade, é o Espírito Santo na sua totalidade. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, é a dedicatória às 7 igrejas da Ásia. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Diga, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. Diga glória a Deus. Então, quando o apóstolo João, ele enviou cartas às 7 igrejas da Ásia, e ele fez isso dirigido pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Porque o apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, ele entrou num mistério tremendo, que ele foi arrebatado na ilha de Patmos e subiu até o reino de Deus. E ali teve a revelação do Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, coisas que vão acontecer. O Apocalipse está trazendo informações futuras, coisas que estão por vir, por acontecer. Diga glória a Deus. Então ele teve ali muitas revelações, e quando ele estava lá diante do trono e tomando nota das revelações, ali ele viu os 7 Espíritos de Deus diante do trono. Diga glória a Deus. Então eu estou mostrando algumas referências que falam dos 7 Espíritos. Se você também, aí em Apocalipse, você abrir no capítulo 3, pertinho aí, capítulo 3, primeiro versículo, quando é enviado a carta até a igreja de Sardes, olha o que diz no capítulo 3.
Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Olha para mim, irmão. O Senhor conhece as nossas obras. Ele conhece cada um de nós, sabe quem é quem. E aqui está dizendo, né, a carta, quem foi que enviou é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Conheça as tuas obras. Deus, Ele sabe quem eu sou, quem você é, quem cada um de nós. Por mais que você esteja de repente sozinho na tua casa, mas Deus está vendo. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então Deus conhece as obras de todo mundo. Ele está falando aqui, tem nome de que vive, mas está o quê? Morto. Crente. Aparenta ser de Deus, parece que ela está viva, parece que é crente, mas está morta por dentro. E Deus conhece e sabe quem é quem. Ele conhece as obras. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele não é enganado. Diga agora a Deus. Então aqui mais uma referência que fala dos 7 Espíritos de Deus, que também o Senhor conhece cada um de nós. Vamos a mais uma referência. E sabe que eu acho engraçado que tem pessoas, e outrora também não tinham conhecimento, tem muita gente que não conhece, ela pensa que, né, a presença de Deus, que a igreja tem que ser uma coisa calma, tranquila, né? Eu já vi pessoas dizendo assim: por que vocês gritam, por que tanto glória, por que tanto aleluia, para que essa movimentação toda, né? Em vez de ficarem quietinhos, em paz, né? Tem pessoa que ela acha, olha para mim, que a presença de Deus é uma coisa parada, tranquila. Tem pessoa que acha que ela pensa que no reino de Deus, né, no trono, diante do trono, você está pensando que tem umas arpinhas lá assim, ó, uma coisinha tranquila. Tem pessoa que ela, né, eu já vi gente falar: eu não gosto de igreja que grita, que fala, eu gosto da igreja mais calma. Alguém já ouviu alguém falar assim? Eu gosto de muita gritaria, muito isso, muito aquele outro. Eu não concordo com isso. Eu prefiro uma coisa mais light, uma coisa mais tranquila. Eu já ouvi isso. Quem já ouviu isso? É pessoas que não conhecem, porque diante do trono de Deus não é assim, não é calmo, tranquilo. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 4, no versículo 5. Dá uma olhada para você ver. Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Diga glória a Deus. Diante do trono, meu irmão, minha irmã, diante do trono tem um movimento pentecostal, meu irmão. O negócio é forte. Diga glória a Deus. Tem pessoa que eu falei que pensa que é o quê? Que é uma calmaria, né? Silêncio, sem barulho, tocando harpa. Tem pessoa que acha que, mas não. O que está falando aqui? O que tem lá? Relâmpagos, vozes, trovões, tochas de fogo. E as tochas de fogo são 7 Espíritos de Deus. Diga glória a Deus. O negócio lá é pentecostal, não é anjo dando glória para o lado, outro aleluia para o lado, outro dando santo, santo, louvado, e o trovão e a voz, misericórdia. Alava subiando, é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. A pessoa quando vai no jogo, quando vai no estádio, ela não grita, ela não berra, ela não começa a gritar lá, não veste a camisa do time. É ou não é verdade? Por que ela grita? Ela torce. Ela quer expressar o seu amor, a sua fé para com aquele time. Ela vai e berra, ela grita. É ou não é verdade? Aí, você vê, a pessoa também que vai, né,
que veste a camisa de uma escola de samba, ela dança a madrugada toda, ela bate, ela luta, ela pula, ela veste a camisa de uma escola. Aí o crente vai na igreja e não quer adorar, não quer buscar, não quer dar glória. Deus merece muito mais de qualquer time, muito mais de qualquer escola de samba. Deus merece glória, aleluia, merece receber o nosso melhor. Diga glória a Deus. Antes ficar rouco dando glória, dizendo aleluia, do que ficar rouco aí nas baladas fazendo coisa errada. Porque tem pessoa que já ficou sem voz, já de tanto ir pra balada, encher a cara, gritar, fazer um monte de coisa errada. Ele vem pra igreja, aí não quer dar glória, não quer buscar Deus. Deus merece toda a honra e toda a glória. E diante do trono de Deus não é calmaria não, meu irmão. Diante do trono de Deus é relâmpagos, é vozes, é trovões, é tocha de fogo, é os 7 Espíritos de Deus. Posso ouvir glória a Deus? Aleluia! Nós estamos numa igreja pentecostal. Fala para o irmão, dá glória a Deus aí. Aleluia aí, meu irmão. Dá o teu melhor para Deus aí. Amém? Melhor louvor, melhor adoração. Você tem que sair da igreja cansado de louvar, de dar glória, revestido da unção de Deus, em nome de Jesus. Posso ouvir mais um glória a Deus? Posso ouvir mais um aleluia? Tá ficando bom, tá melhorando. Até o final vai ficar 100%. Amém? Mais uma referência aí no capítulo 5, no versículo de número 6. Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono. No meio do quê? Do trono. E dos 4 seres viventes, entre os anciões de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Qual é o cordeiro de Deus que morreu por nós? Jesus. Então ele estava diante do trono e vendo Jesus. O cordeiro, como se tivesse sido morto, e ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Diga glória a Deus. Diga, ele tem os 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Entenda uma coisa, meus irmãos. O livro do Apocalipse é um livro a qual traz muitos símbolos, traz muita tipologia, né? Comparações com símbolos. Como assim? Imagina, João foi arrebatado até o trono de Deus e ele teve visões do futuro. O Apocalipse é uma revelação de coisas que vão acontecer. Então, imagina uma pessoa mais de 2000 anos atrás, olhando para o céu e vendo um avião grandão passando. O que ele vai pensar? Ele não sabe o que é um avião. Naquela época não existe avião. Então ele vai comparar como um grande pássaro. Quem está entendendo? Então a pessoa ela vai ver coisas que ela não vai entender. Então ela vai ter comparações. Por exemplo, vai olhar e vai ver, mas espera aí, eu estou vendo o cordeiro e com ele estou vendo até. O que é isso? Espera aí, 1 chifre, 2 chifres, 3 chifres, 4 chifres, 5, 6, 7 chifres, olho de fogo em cima, 7 Espíritos de Deus. Ou seja, ele vai procurar comparar com algo que ele conhece. Quem está me entendendo? Você está entendendo isso ou não? Então, para entender o Apocalipse, você tem que ter realmente o Espírito de Deus, para você entender a tipologia, os símbolos que estão por detrás das revelações que contém no livro do Apocalipse. Então ele estava num nível espiritual elevado e estava vendo coisas do futuro, coisas que ele não conhecia. Diga glória a Deus. Então ele está dizendo que está diante do trono, ele está dizendo que ele estava vendo o cordeiro, e aqui ele está falando dos 7 Espíritos de Deus. Diga glória a Deus. Então eu estou mostrando algumas referências na Bíblia que confirmam os 7 Espíritos de Deus. Posso ouvir no glória a Deus? Que você não pense que é uma heresia, que é algo criado por mim, não, mas está na Bíblia. Os 7 Espíritos de Deus está onde? Na Bíblia. Amém? Então o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, ele atua, né, na sua totalidade
para suprir todas as necessidades que o ser humano precisa. Tudo aquilo que o ser humano precisa nesse mundo. O nosso Senhor Jesus, quando estava para ser assunto ao céu, estava para ser levado, né? Depois que ele morreu, depois que ele ressuscitou, depois que ele apareceu aos discípulos e a quase 500 pessoas que o viram, ele estava para ser assunto ao céu, e ele fala algo, ele deixa bem claro que o Espírito Santo viria para suprir, para consolar, para trazer a verdade, para trazer força. E isso você encontra no Evangelho de João, capítulo 16. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo a respeito do Espírito Santo, do Consolador, que viria para consolar, para ensinar, para preparar. Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! O versículo de número 7. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Jesus estava falando: fica, mestre, não vai, fica, o Senhor ressuscitou. Ele falou: tem que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então ele foi para que o Consolador viesse, para que o Espírito Santo viesse consolar, fortalecer, renovar, capacitar os crentes. Diga agora a Deus. Amém? Amém. Então diz aqui, no versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe neste mundo já está julgado. Diga glória a Deus. Então você vê, Satanás, o príncipe nesse mundo, já está julgado, já está condenado. Ele não tem saída, não tem escapatória. Ele vai tentar derrubar, tirar e levar o máximo possível, mas ele já está condenado, não tem jeito. Quem está entendendo, apóstolo? Então, por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para nos confortar, para nos consolar, para nos fortalecer, para nos capacitar, para que venhamos permanecer firme. Diga glória a Deus. Um dos maiores milagres que eu posso dizer que aconteceu na minha vida, o mais importante para mim, não é um carro que eu ganhe, não é uma casa boa que eu possa morar. O mais importante para mim é o Espírito de Deus na minha vida. Diga glória a Deus. Tem pessoas que elas acham que o maior milagre é ter a casa dela, ter o carro. O maior milagre é você ter o Espírito Santo, a presença de Deus. Porque aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Diga glória a Deus. Fala para o irmão: o maior milagre é o Espírito Santo. Amém? Por isso, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo, olha para mim, Jesus disse que ele tinha que ir para que viesse o Consolador, o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo, ele se divide em 7 manifestações. Quantas manifestações? 7. São 7 Espíritos de Deus para dar conta de tudo, para fazer tudo o que é necessário para o ser humano. Por isso que o primeiro qual que é? O Espírito do Senhor. Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza. Diga glória a Deus. Espírito de conhecimento e Espírito do temor do Senhor. Gravou? Eu vou apontar e você vai falar qual que é. Vamos ver, vamos lá. Misericórdia. Pega pelo menos o candelabro para você não errar então aí. Vai lá. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Vamos lá. Diga glória a Deus. A totalidade do Espírito Santo, né, está aqui. São 7 Espíritos de Deus. A totalidade deles, a união deles, supre toda a necessidade da humanidade. Diga glória a Deus. Amém? E a primeira manifestação do Espírito Santo que vamos falar hoje, que vamos abordar hoje, qual é? Senhor. Espírito do Senhor já está assente
acesa a primeira haste do candelabro. Diga glória a Deus. E ao qual nós vamos falar em nome do Senhor Jesus. Diga Espírito do Senhor. O que ele faz? Qual a importância? Bom, olha, entenda. Ele faz uma pessoa se sobressair nessa terra. Ele faz uma pessoa se destacar, uma pessoa crescer, vencer. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que o nascido de Deus vence o mundo, vence o pecado, vence o diabo, vence tudo que vir contra a sua vida, contra a sua fé. O nascido de Deus, ele tem o Espírito do Senhor. Diga glória a Deus. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas cheias do Espírito do Senhor, pessoas que venceram lutas, batalhas, mudaram a sua vida, mudaram a vida de milhares de pessoas, porque elas estavam revestidas do Espírito do Senhor. Quando você tem o Espírito do Senhor sobre a tua vida, você vai vencer, você vai mudar situações. Diga glória a Deus, em nome de Jesus. E eu quero falar para você de 3 exemplos. Tem muitos exemplos, mas eu vou citar 3 dentre vários que a Bíblia nos mostra. Diga glória a Deus. E o primeiro, vamos ao começo da Bíblia. Você vê, nós estamos passeando, vamos no meio, vamos no final, vamos no começo. Vamos lá em Gênesis capítulo 41. Gênesis capítulo 41 e o versículo 37. Nós vamos falar de um homem chamado José. Qual é o nome dele? José. José, ele foi governador aonde? Na Babilônia? Não. Foi governador aonde? No Egito. Gênesis 41, versículo 37. Mas antes de chegar a ser governador, ele passou por 4 fases. 4 fases muito terríveis. A primeira fase que ele passou, quando ele era novinho, na casa do seu pai, ele foi odiado pelos seus irmãos. Foi odiado pelo quê? Você sabe que aquela pessoa, olha para mim, aquela pessoa que Deus tem algo na vida dela diferente, parece que ela atrai raiva, ódio dos outros. Não é verdade? A pessoa, quando Deus tem algo na vida dela, sabe, tem uma obra grande na vida dela, parece que, sabe, incomoda. Quem está entendendo? As pessoas se incomodam. Então os irmãos de José tinham ciúme, tinha ódio, e Deus havia revelado a ele, olha para o apóstolo entendo, Deus revelou a ele que ele seria grande, o maior da sua casa. Deus revelou a ele que ele seria Senhor. Ele estava diante de situações que ia acontecer, queria vencer, queria estar por cima. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus falou: você vai dominar, você vai ser cabeça. E isso provocou a ira, provocou o ódio, provocou o ciúme. Quando você tem promessa de Deus, incomoda as pessoas. Não é verdade? Então, primeira fase que ele passou foi o ódio. Foi o quê? Ele passou pelo ódio. Segunda fase, para você entender, antes da gente ler, para você saber um pouco de José, antes de ser governador, não foi fácil. Os irmãos dele fizeram o quê? Jogaram ele dentro de uma cisterna. Ele foi jogado num poço, numa cisterna, cheio de lama. Estava lá, queriam matar ele. Queriam matar, mas Deus não permite a morte assim de alguém que tem a promessa dele. Diga glória a Deus. Pode ter raiva, o diabo pode odiar, pode querer usar alguém para matar, mas quem tem promessa não morre antes de cumprir a promessa na sua vida. Diga glória a Deus. Então a segunda fase terrível dele, a primeira foi o ódio dos irmãos, a segunda foi o buraco, foi a cisterna, jogado num poço, ficou lá com fome o dia todo, olhando, chamando os irmãos, e os irmãos planejando matar ele. E aí o que aconteceu? Uma pessoa que tinha promessa, uma pessoa que Deus havia revelado a ele num buraco. Mas eu falo uma coisa para você: tudo passa, meu irmão. As fases da nossa vida vão passar. Se você está numa fase de ódio dos irmãos, vai passar essa fase. Se você está num poço, num buraco, vai passar também. Diga glória a Deus. As fases, fala para o irmão, as fases passam. Principalmente para quem é de Deus. Deus não desampara. Aí ele saiu daquele poço, mas venderam ele. Ele foi vendido como escravo. Vendido o quê? Escravo.
Ele foi mandado para outro lado do país, outro lado lá, bem longe da terra dele. E os irmãos rindo dele: agora eu quero ver esse sonhador. Lá vai o sonhador, agora eu quero ver. Agora eu quero ver ele governar. Agora eu quero ver ele mandar em nós. Agora eu quero ver. Foi, já era. Irmãos, tem pessoas que elas acham, olha para o apóstolo, que elas vão impedir o propósito de Deus na vida dos outros. Ninguém pode impedir o propósito de Deus. Ninguém pode impedir os projetos de Deus. Não adianta a pessoa querer puxar tapete. Não adianta a pessoa querer ver a outra longe, pelas costas. Não adianta. Quando Deus tem obra, quando Ele tem propósito, Ele vai honrar. Diga a glória a Deus. Amém? Mandaram lá, foi como escravo. Ele estava lá, mas você vê que ele tinha algo diferente. Que quando ele chegou no Egito, olha para o apóstolo, ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Qual é o nome do homem? Potifar. E lá na casa de Potifar, tudo que ele fez prosperou. Tudo que ele fez multiplicou. Cuidou dos rebanhos, cresceu. Cuidou da plantação, prosperou. Ao ponto de Potifar colocar tudo na mão dele. Ele falou: José, tu é mordomo, tu vai cuidar tudo. Tudo aqui é teu. Diga agora a Deus. Tudo, cuide tudo. Você manda aqui, quando não tiver, é tudo você que comanda, é você que manda. Diga agora a Deus. E aí ele estava lá, de repente, o diabo arma um laço. Usa a mulher de Potifar para querer agarrar ele. A mulher olhou para ele e quis pegar ele, quis se deitar com ele. A pombagira se levantou. Ele fugia da mulher. Ele tinha compromisso com Deus. E aí, um dia dele fugir da mulher, deixou a roupa, deixou a veste dele na mão da mulher. E a mulher ficou revoltada, pensa da mulher rejeitada, como fica bravo. Pegou, começou a gritar e falou: tu não quer saber de mim? Então tu vai para a cadeia, eu vou acabar com você. E ele foi para a cadeia, foi acusado de querer abusar da mulher do patrão, da mulher de Potifar. Foi preso, ficou 3 anos numa cadeia, injustiçado. Ei, olha as fases que ele passou. Mas diz a Bíblia que até na cadeia Deus foi com ele. Porque diz a Bíblia que o chefe da cadeia olhou para ele e falou: tome a chave da cadeia, tu cuide de tudo agora aqui. É tudo da tua mão. Diga glória a Deus. Até na cadeia ele foi chefe. A pessoa, quando tem algo diferente na vida dela, onde ela vai, Deus vai honrar ela. Diga glória a Deus. Deus vai dar vitória. Dentro da cadeia ele estava com a chave. Aí você vê, olha só, quem está com a chave da cadeia pode fugir ou não pode? Tem pessoa que, se fosse: Deus me abençoou, estou com a chave, vou fugir, vou sair daqui. Mas se ele fugisse da cadeia, ele ia fugir como uma pessoa errada, ele ia fugir desconcertado, ele não ia conseguir vencer. Ele ficou lá dentro, mesmo com a chave da mão, falou: vou sair daqui tirado por Deus, honrado por Deus. Diga agora a Deus. Tem pessoa que o problema dela é esse. Qualquer chave que vem na mão dela, já quer fugir. Qualquer porta que se abre, ela quer fugir. Ela quer fazer do jeito dela, da maneira dela. Ei, meu irmão, tem chaves que o diabo coloca na tua mão para querer que tu saia da posição. Cuidado, não pegue a chave que o diabo tem colocado na tua mão. Não fuja, fica na posição, fica no teu compromisso com Deus. Se ele saísse dali, ele ia sair errado. Ele ia ser um fugitivo, ia ser um desertor fugitivo, alguém que fugiu da cadeia e saiu fugido, não foi honrado. O que Deus quer é honrar. Diga glória a Deus. Então olha as fases: ódio do irmão, foi jogado no buraco, foi vendido como escravo. Quando começou a dar uma melhorada, foi injustiçado, jogado na cadeia. Mas ele manteve a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Ele foi amadurecendo, ele foi crescendo. A nossa vida com Deus faz a gente amadurecer. A nossa vida com Deus faz a gente ter estrutura, faz a gente ter bagagem, faz a gente ter força. Diga glória a Deus. Mas tem pessoa que parece que quanto mais tempo passa, pior ela fica, mais incrédula ela fica. Quanto mais tempo passa, mais perturbada parece que ela fica. Nós temos que crescer a cada dia, amadurecer, confiar em Deus e saber que tudo aquilo que está acontecendo em nossa vida é com a permissão de Deus, e que se a gente for fiel a Deus, Ele vai nos honrar em nome de Jesus. Eu sei que Deus fez um rebuliço. Deus viu a fidelidade dele, Deus viu que ele era diferente, Deus viu que aquele ali não era crente
crente meia boca, não era um crente convencido. Deus viu que José era convertido de verdade, porque está cheio de pessoas na igreja que é convencido. É ou não é verdade? Está cheio de pessoas que não é crente de verdade. Ele é convencido, porque o crente de verdade ele fica firme, ele passa pelo ódio dos irmãos, ele passa pela cisterna, ele passa por algema, ele passa por injustiça, ele fica ali, porque ele sabe que Deus tem honra para a vida dele. Ele sabe que Deus vai mudar a situação dele. Diga agora a Deus. Eu sei que Deus fez o faraó a autoridade máxima do Egito ter sonho, ter pesadelo. O homem ficou perturbado e Deus encaminhou tudo, preparou tudo para que José estivesse diante de Faraó. Diga agora a Deus. Faraó pergunta: e aí, você é o José? Sim, senhor. Fiquei sabendo que tu desvenda sonho, que tu descobre o que o sonho quer dizer. E ele pega, depois de 3 anos na cadeia, fala: não sou eu, não, é o meu Deus a quem eu sirvo. Mesmo 3 anos na cadeia lá, ele diz: é o Deus que eu sirvo. Ou seja, nada fez ele deixar de servir a Deus. Tem pessoa que qualquer vento, qualquer coisinha tira ela da posição, desanima. É ou não é verdade? 3 anos na cadeia, e ele diz: é o meu Deus que eu sirvo que dá esse dom. Diga agora a Deus. E aí ele desvendou o mistério, falou das vacas gordas, das vacas magras, da espiga gorda, espiga magra, vaca magra comendo vaca gorda, espiga magra comendo espiga gorda, vai vir riqueza, vai vir miséria. Olha, o negócio é o seguinte: vai acontecer isso, isso, isso. E aí, olha qual foi a atitude de Faraó. Capítulo 41, versículo 37. E ele aconselhou ainda o Faraó. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Vai vendo. Algumas traduções da Bíblia falam: acharíamos homem como esse, em que há o Espírito do Senhor. Tem Bíblias que traduzem Espírito do Senhor e outras Espírito de Deus. Mas o incrédulo, Faraó, idólatra, reconhece Deus na vida de José. Leia comigo, diga: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus. Amém? Há o Espírito de Deus, há o Espírito do Senhor. Ou seja, quando a pessoa tem o Espírito do Senhor, ela fica firme, ela passa por todas as fases da vida dela e está lá, firme na fé. Diga glória a Deus. E aí sim, meu irmão, chega a honra de Deus para a vida da pessoa. Chegou a honra. Olha o que diz aqui, ó, versículo 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-o vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. Diga glória a Deus. Ou seja, de escravo, de presidiário, de alguém que foi acusado de estupro, de violência sexual, alguém que foi defamado, alguém que foi injustiçado, alguém que estava na cadeia 3 anos mofando. Deus olhou para ele e viu: esse é meu, porque nada disso fez ele negar o meu nome. Vou tirar ele daí e vou colocar ele como Senhor do Egito, como cabeça. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E quando a pessoa tem o Espírito do Senhor na vida, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo faz a pessoa resistir às provas, faz resistir o ódio dos irmãos, ciúme. O Espírito Santo faz resistir a cova, a cisterna, a escravidão, as algemas. O Espírito do Senhor faz você ficar firme quando estão te injustiçando. Diga glória a Deus. O Espírito do Senhor faz você mudar de fase, você vencer todas as fases da vida. Diga: existem fases na nossa vida, e com o Espírito do Senhor
por todas elas. E a última fase, meu irmão, é uma fase de honra. É uma fase que você vai estar por cima e não por baixo. Que você vai ser cabeça e não cauda. Que você vai mandar e não vai ser mandado. Ai, camanto, né, pessoa? O Espírito do Senhor está na vida de uma pessoa. Ela vence. Ela passa por tudo e passa dando glória a Deus. E o final é um final de honra, é um final de vitória. Diga glória a Deus. Todos tinham que obedecer. Ninguém levantará o pé sem a tua ordem. Muda a roupa, roupa de linho. Deus quer mudar tuas vestes. Deus quer te dar o ouro que é dele, a prata que é dele. Deus tem o melhor dessa terra para te dar. Mas sabe qual é o problema? Tem pessoa que luta pelo ouro. Luta pelas roupas. Luta por posição. E não luta para ter o Espírito do Senhor. Esse que é o problema. Busque o Espírito do Senhor. Busque a unção de Deus na tua vida, que ela vai fazer você vencer tudo e ter tudo aquilo que você quer. Diga glória a Deus. José venceu. Por quê? Porque ele estava sozinho? Não. Porque o Espírito do Senhor estava. E foi tão forte na vida dele que o idólatra, porque Faraó era idólatra. Faraó acreditava em milhares de deuses, mas falou: onde vou achar um homem como esse, a qual tem o Espírito de Deus na sua vida? Isso que é bom. Os incrédulos perturbados veem que você é de Deus, que aquilo que está na tua vida é o Espírito Santo, é o Espírito do Senhor. Isso não tem preço. Diga glória a Deus. Amém? Então o primeiro exemplo de Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito do Senhor, que fez uma mudança, uma revolução, é esse que eu trago para você, de José, que chegou no Egito escravo, chegou no Egito lá sem nada, mas ele mandou, dominou. Deus criou um cargo que não existia. Não existia cargo de governador. Mas quando Deus quer exaltar alguém, Ele cria cargo, Ele cria oportunidade, Ele cria situações, porque Ele é Deus. Diga agora a Deus. E um outro exemplo que eu quero falar para você está no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Capítulo 6, aonde fala a respeito de uma situação terrível que os filhos de Israel passaram. Os inimigos estavam destruindo tudo que o povo tinha. Os inimigos estavam destruindo, os amalequitas, os midianitas, os inimigos povos do Oriente, estavam tirando tudo o sustento de Israel. Tudo aquilo que o povo plantava, não colhia. Tudo aquilo que o povo colocava lá de criação de gado, era roubado o gado, era destruída a colheita, perderam casa, foram parar no buraco, estava tudo derrotado. Mas a Bíblia fala que tinha um homem valente. Qual o nome desse homem? Não, ele era valente, mas o nome dele era Gideão. Diga Gideão. Diga, o homem valente chamava-se Gideão. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Enquanto todo mundo estava dentro da caverna com medo, estava Gideão malhando trigo. Diga glória a Deus. Gideão era o mais pobre. Diga Gideão. Era o mais pobre da sua família. E a sua família era a família mais pobre de Manassés. Vai ver, olha a situação. Família mais pobre e ele mais pobre da família. Ou seja, Deus não escolhe capacitado, Ele capacita os seus escolhidos. Diga glória a Deus. Então ele não tinha família de posse, ele não tinha posse, mas ele estava lutando. Ele era valente. Ele era o quê? Valente. Ele era corajoso. Enquanto todo mundo estava com medo, todo mundo estava na caverna, na cisterna, Gideão estava malhando trigo no lagar. E aí Deus estava procurando. Diga Deus sempre procura alguém valente, corajoso. Deus estava querendo mudar aquela situação. Escute, Deus queria mudar aquela história do povo. Deus queria mudar o cativeiro do povo. Deus queria libertar. Deus queria prosperar. Deus queria mudar aquela situação. Deus sempre quer mudar. Aí Deus estava procurando alguém, mas peraí, quem é que eu vou usar? Olhava e
viu o povo escondido na caverna, desanimado. Irmãos, tudo que o diabo quer é que as pessoas fiquem em casa, desanimadas, chorando, deitado num quarto escuro, deitado no sofá. É isso que o inimigo quer, que a pessoa fique com depressão, desanimado. Mas Deus procura valentes. E o povo tudo com medo na caverna. E aí Deus procurando. Viu Gideão. Viu quem? Malhando trigo no lagar. Ou seja, lagar é lugar que pisa uva. Então Gideão pensou, peraí, eu vou lá onde pisa uva, porque agora não é época de uva, então eles não vão lá me procurar. Então ele foi esperto, ele foi num lugar onde não me procurar ele, porque ele estava trabalhando, porque ele falou, eu quero mudar essa situação. Diga agora a Deus. Quando a pessoa quer mudar a situação, ela não fica parada, ela tem ideia, ela procura alguma coisa, ela faz por onde, e Deus honra. Então Gideão estava lá, pensou, peraí, não é época de uva, o lagar não tem nada, então eu vou malhar o trigo no lagar, então ninguém vai me procurar lá, os inimigos não vão me perturbar, eu vou conseguir trabalhar e levar um sustento para casa. Diga agora a Deus. Ele estava lá, valente. E aí o anjo foi lá do Senhor e falou, ei, o Senhor é contigo, homem valente. Ou seja, é isso mesmo, é isso que Deus quer. Deus quer pessoas trabalhando, lutando. Deus não quer ninguém com medo. Você é valente, é isso mesmo. Aí Gideão falou, peraí, como que pode? Deus querer isso, querer abençoar, mas cadê Deus? Deixou a gente, desamparou, né? Gideão estava reclamando porque pensou que Deus tinha deixado. Só que na verdade não era Deus que tinha deixado, era o povo que tinha deixado a Deus. Quando a pessoa deixa de buscar Deus, o diabo faz a festa. É ou não é verdade? Deixaram de buscar Deus, o diabo fez a festa. Aí Deus falou com ele, Deus apareceu. Olha o que diz aqui, Juízes capítulo 6, versículo de número 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Diga agora a Deus. Veja que Deus falou para isso aí, meu filho. Vai nessa fé, vai nessa coragem, porque tu vai livrar o povo da mão dos inimigos. Mas olha qual foi a resposta de Gideão. E disse, ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Vai ver, tem pessoas que às vezes, quando Deus fala para ela fazer algo, ela fica, mas como eu não tenho condição? Meu irmão, minha irmã, se Deus está te chamando para algo, é Ele que vai te capacitar, meu irmão, minha irmã. Porque Deus não escolhe capacitado, mas Ele capacita os seus. Fala para o irmão aí, fala, se Deus está te chamando, Ele vai capacitar. O ser humano, irmãos, olha para mim, tem tendência a dizer que não pode, que não dá, mas não tem condição, minha família é pobre, eu sou pobre. Mas olha a resposta de Deus no versículo 16. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Diga agora a Deus. Diga, olha para mim, diga, o Senhor estava com ele. Diga, o Senhor estava garantindo que seria com ele. E no versículo 34, o Senhor reveste ele com o Espírito do Senhor. Olha o que diz aqui, versículo 34, capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Repita, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Diga, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Está muito fraco. Diga, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Qual que é o Espírito de hoje? Diga, o Espírito do Senhor quer te revestir também hoje. Ele não quer saber se a tua família é mais pobre, se você é o mais pobre da tua casa. Ele quer te revestir do Espírito nele, para você vencer, para você conquistar, para você mudar a história da tua vida, da tua casa, da tua família, porque é isso que o Espírito do Senhor faz. Capacita. Diga glória a Deus. Gideão foi lá com 300 homens, venceu. Detalhe que primeiro ele levantou 32 mil homens para ajudar ele. Aí Deus falou, tem muitos, Gideão. Deus falou que tem o quê? Tem muito, 32 mil. Se vencer com 32 mil homens, vai achar que venceu na força do braço. Não. Manda os tímidos e medrosos voltar. Olha o que Deus falou. Tímidos e medrosos, pode ir embora. De 32 mil, 22 mil foi embora. Ficou só 10 mil.
Quantos ficou? 22 mil eram tímidos e medrosos. Por quê? A lei da guerra é essa. Tímidos e medrosos vão embora, para não deixar os outros com medo e com timidez. Porque quem é tímido e medroso quer amedrontar os outros. É ou não é verdade? Quem é tímido e medroso quer atrapalhar. Tímido e medroso, vai embora. Ficou 10 mil. Deus falou, ainda tem muita gente. Provou, ficou 300. 300 escolhidos. Diga agora a Deus. Gideão com 300 venceu um exército de midianita, de amalequita inumerável. Por quê? Porque Deus era com ele. Por quê? Porque o Espírito do Senhor revestiu ele. E quando você está revestido do Espírito do Senhor, você vence lutas, guerra, inimigos, você vence tudo. Porque maior é aquele que está contigo do que os inimigos. Maior é aquele que está na tua vida. Diga glória a Deus. Depois dessa vitória, Gideão não foi mais o mais pobre da família, não. Todo mundo pegou ouro, argolas de ouro, né? Pegou os despojos dos inimigos, todo mundo deu ouro para ele. Ele ganhou ouro, argola de ouro, e ainda fala para ele, governa sobre nós. Diga agora a Deus. Então veja, alguém que era da família mais pobre, e era o mais pobre ainda, ficou cheio do ouro e ainda com condições de governar, se assim quisesse. Então Deus mudou a história dele. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito do Senhor. Diga a glória a Deus. Fala para o irmão, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de Deus traz mudança para a vida de uma pessoa. Amém? Segundo exemplo é esse. Gideão. Falamos de José, falamos de Gideão, e agora eu quero falar para você do terceiro, chamado Davi, qual estamos falando muito. Diga agora a Deus. Abra aí a sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Estamos falando muito de Davi esses dias, é ou não é verdade? Primeiro Samuel capítulo 16, versículo 13. Quem achou, diga glória a Deus. Quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé, fez uma unção com óleo, o que aconteceu quando ele foi ungido? Aconteceu o quê? Leia aí, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e se foi. Diga agora a Deus. Amém? A partir daquele momento, a partir daquela unção, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Diga, a partir daquele dia, daquele momento, daquela unção, o Espírito do Senhor se apossou dele. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apossou dele. Hoje, daqui a pouco, vai ser feita uma unção em todos, também do candelabro aqui, ó, primeira haste do candelabro. Diga agora a Deus. E a partir desse dia, eu creio que a unção do Espírito Santo, ela vai revestir pessoas. Diga agora a Deus. A partir daquele momento, a partir do momento que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Diga, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E ele venceu todas as batalhas que veio pela frente. Ele venceu leão. Você vê, o leão não diz que... Todo mundo fala que o leão é o rei da floresta. O leão quis pegar uma ovelha, como se dissesse, eu sou o leão, eu sou o rei. Pegou a ovelha, deu uma bocanhada na ovelha. Só que Davi falou, pode soltar essa ovelha aí. Mas um leão, enfrentou o leão. Aqui tu não é rei, não. Aqui eu cuido dessas ovelhas. O Espírito do Senhor está na minha vida e tu não vai tocar em ovelha nenhuma. Diga glória a Deus. Depois que ele levantou-se contra o leão, venceu o leão, teve um urso que apareceu querendo pegar a ovelha. Ele falou, não, vai pegar a minha ovelha não. Ele venceu o leão, ele venceu o urso. Se levantou Golias.
querendo pegar ele. Ele venceu. Por quê? Porque quem tem o Espírito do Senhor vence. Vence leão, vence urso, vence gigante. Ele venceu filisteus, venceu vários povos, vários inimigos que se levantaram. Ele teve vitória, porque com ele estava aquele que é mais forte. E se você, se nós temos o Espírito do Senhor na nossa vida, é para a gente vencer, é para a gente conquistar. Diga glória a Deus. Então ele venceu, ele conquistou, porque estava cheio do Espírito do Senhor. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Deus quer levantar uma geração de vencedores deste mundo. Deus quer levantar crentes valentes nesse mundo. Deus quer levantar pessoas que glorifiquem o nome dele. Deus quer levantar pessoas e quer capacitá-las, enchê-las do Espírito Santo, enchê-las de unção, de poder, porque quem está cheio do poder de Deus, do Espírito do Senhor, ele vence, ele conquista. Fala para o irmão, Deus quer te capacitar, meu irmão. Ele quer te encher do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Amém? É isso que o Espírito do Senhor faz, dá vitória, faz sair do anonimato. Davi não foi soldadinho, não. Ele entrou na guerra, derrubou um gigante, já foi promovido direto para general, comandante. Espírito do Senhor é isso. Coloca você em cargos elevados, em situações a qual é só Deus. E é isso que Deus quer fazer: exaltar, levantar um povo forte, abençoado. Mas para isso ele quer o quê? Que você busque em primeiro lugar o reino de Deus, que você busque em primeiro lugar a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então eu estou falando para você de pessoas cheias do Espírito do Senhor que venceram, pessoas cheias do Espírito do Senhor que conquistaram. Diga glória a Deus. Pessoas cheias do Espírito do Senhor que foram e mudaram histórias, e mudaram situações, e trouxeram vitórias para a sua vida e para muitas pessoas. É isso que o Espírito Santo, que o Espírito do Senhor faz, garante vitória. E Ele quer dar isso para você. Mas enquanto você ficar na igreja só pensando em namoro, tu não vai ter o Espírito Santo. Enquanto você ficar na igreja, com um pé na igreja, um pé no mundo, você não vai ter o Espírito Santo. Quem está entendendo, apóstolo? Enquanto você ficar na igreja e ficar mentindo, você não vai ter o Espírito Santo. Porque o espírito da mentira é do diabo. Quem está me entendendo? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Diga agora a Deus. Se tu quer o Espírito Santo, você tem que aprender a falar a verdade. Está cheio de pessoa que vive mentindo na igreja. É ou não é verdade? Está cheio de pessoa que vem para a igreja, aí, eu não sei por que eu sou fraco, desanimado, que eu não tenho força, porque falta o Espírito Santo. Tem pessoa que está aqui, meu irmão, minha irmã, mas olha, qualquer coisinha tira ela da igreja. Quem está entendendo, apóstolo? Qualquer coisa, o diabo coloca alguém para dar uma cantada nela, no ônibus, na rua, na escola, ela troca tudo e se entrega para o pombo gira, para a pomba gira. Quem está me entendendo? Tem pessoa que troca qualquer coisinha, troca qualquer coisa pela presença de Deus. Deus quer te dar isso: espírito de valentia, de coragem, espírito de Senhor, Espírito Santo. Mas enquanto você ficar dentro da igreja e ficar no mundo, um pé na igreja, um pé no mundo, tem pessoa que está na igreja, daqui a pouco está fumando, é ou não é verdade? Daqui a pouco está bebendo, daqui a pouco está mentindo, se reúne com pessoas, fica falando palavrão. Desse jeito você quer o Espírito do Senhor na sua vida? É necessário você escolher, você abrir mão de coisa errada, você renunciar o pecado, o erro, a falha, você deixar de lado, se consertar. Tem pessoa que vem na igreja e vem, tem bastante jovem naquela igreja, eu vou lá ver se arruma namorado. Cuidado, viu? Tá cheio de tranca-rua e de pombagira dentro da igreja querendo derrubar os outros. Cuidado, hein? Se preocupe em ter o Espírito Santo. É o que eu falei no começo. A pessoa vem para a igreja e não quer buscar Deus. Fica olhando, né? Olhando para o lado, né? De vez em quando eu pego um olhando para o outro, vai olhar para Jesus, meu irmão. Olha para a tua vida, vai se converter. Quem está entendendo, apóstolo? Fica olhando, né? Aí tem pessoa que quer se aparecer, né? Usa roupa para se aparecer. Você não tem que se aparecer para ninguém. Você tem que buscar algo para dentro de você. O que vai fazer você mudar é estar bonito aqui dentro. Você tem que estar bonito aqui dentro. Não adianta estar aqui fora. Não adianta estar bonito. Tem que estar bonito aqui dentro. Dentro de você. No teu coração.
coração, na tua mente, no teu pensamento. Aleluia, Deus. Deus quer revestir você de unção do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Como é que você vai ter o Espírito Santo se você quer beber, quer fumar? Não, o Espírito Santo é Espírito Santo. Ele quer te santificar, te separar, te fortalecer. Como é que ele vai dar o Espírito Santo para uma pessoa que na hora do louvor fica olhando para um lado, fica cutucando? Ontem eu estava adorando a Deus na igreja lá de Itaquera, aí estava tudo apagado, tinha gente mexendo no celular no escuro. O que vem fazer na igreja? Você quer o Espírito Santo desse jeito? Você está com o Espírito do Santo na tua vida. Você está com o Espírito de demônio na tua vida. Você tem que se libertar. Então a pessoa vem para a igreja e não busca Deus, não adora. É ou não é verdade? Sim ou não? Tem jovens que falam, eu quero Espírito Santo. Mas se você for rebelde na tua casa, desobediente aos pais, não tem como o Espírito Santo te honrar. Você tem que ser obediente, você tem que obedecer. Diga agora a Deus. Vocês são jovens, querem fazer a obra, obedeça a mãe, obedeça o pai, dê bom testemunho. Vocês pensam que o Espírito que há na minha vida, você pensa que não é de Deus? Eu sei muito bem. Deus me mostra. Eu vejo pessoas, eu vejo rebeldia, desobediência, coisa errada. O Espírito que há na minha vida mostra, revela. Diga agora a Deus. Então não adianta você querer pagar de santo na igreja e querer mostrar uma coisa para mim e em casa você fazer outra. Porque o Espírito que há na minha vida é aquele que te vê na tua casa, é aquele que te vê na tua escola, é aquele que te vê aonde você está. E não pense que aqui tem bobo não, porque o Espírito do Senhor, ele dá sabedoria, ele dá entendimento, ele dá conhecimento. Então a gente sabe muito bem quem é quem. Eu sei muito bem quem é quem nessa igreja. E não adianta vir com conversa afiada, não adianta usar roupa de ovelha, porque a gente sabe. Quem está me entendendo? Tem que haver uma mudança. Tem que haver o quê? Uma mudança dentro do coração. A pessoa tem que buscar, tem que se humilhar. Primeira coisa para atrair o Espírito Santo é se arrepender. É você falar, meu Deus, me perdoa, eu estava errado, eu estava numa visão errada, eu estava desobedecendo, eu estava com um pensamento errado, eu estava pecando, eu estava desejando, eu estava começando, me perdoa, me ajuda, Espírito Santo, eu quero ser diferente. Então ele vai te consolar, ele vai te fortalecer, ele vai mudar a tua vida. Diga agora a Deus. Tem gente que fala, apóstolo, mas é difícil, não é fácil. Jesus falou, a porta é o quê? Estreita, o caminho apertado, são poucos. E aí eu pergunto, será que vale a pena? Vale a pena. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena cada esforço, vale a pena cada renúncia, vale a pena você renunciar a tua vida nesse mundo, vale a pena você negar o teu eu, tomar a cruz e seguir Jesus, vale a pena você dizer não no pecado, vale a pena você batizar, vale a pena você buscar a Deus, vale a pena fechar os olhos e se entregar, vale a pena louvar. Diga glória a Deus. Vale a pena você fazer por onde Deus te honrar. Eu vou liberar aqui uma unção, vamos preparar o óleo, vamos ungir, vamos buscar a Deus, mas não adianta nada se você não mudar. Você tem que olhar para você e falar, olha meu Deus, eu tenho que mudar, eu vou mudar, eu quero esse Espírito na minha vida. Diga glória a Deus. Para de ser desanimado, para de ser uma pessoa que qualquer coisinha tira você da igreja, para de ficar com um pensamento mundano, para de ficar com outras ideias, se volte para Deus de verdade, que vale a pena. Pode passar a fase que for, a etapa que for, mas a final delas, a última fase, é fase de honra. Para chegar na honra, para chegar na posição, para chegar na bênção, você tem que passar pelo ódio dos irmãos, tem que passar pela cisterna, tem que passar pelas algemas, tem que passar pela injustiça, tem que passar pela prisão, por tudo dando glória a Deus. E aí você vai subir num cargo de honra. Aí você vai ser honrado por Deus. Diga agora a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. É importante o Espírito Santo. É ou não é? É importante o Espírito do Senhor, sim ou não? Sim. É importante. Porque o Espírito do Senhor faz com que a pessoa que é odiada pelos irmãos seja honrada por Deus. O Espírito do Senhor faz com que aquele que a família é pobre, e ele é mais pobre ainda, torne-se o mais rico da cidade, cheio de ouro, próspero. O Espírito do Senhor faz com que aquele que é rejeitado pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, aquele que é desprezado por todos, saia do meio do mato e sentar-se num trono como rei, num palácio, e dar ordens. O Espírito do Senhor
faz a pessoa vencer as guerras, as batalhas, o inimigo vai ser mais que vencedor. E é isso que eu quero ministrar nessas 7 semanas. A unção do Espírito Santo, da sua totalidade, sendo ela 7 semanas e 7 Espíritos do Senhor. Diga agora a Deus. Então vamos buscar. Primeiro coloque a mão no seu coração. Levanta o teu candelabro aquele. Levanta esse candelabro que você recebeu. Oh, poderoso Deus, libera uma unção neste lugar. Libera uma unção neste lugar, meu Pai. A unção do teu Espírito, meu Deus, está acesa. Está acesa, meu Pai, a primeira haste do candelabro. Meu Pai, a primeira semana. É a primeira semana, meu Deus. É a primeira semana. É a primeira haste. É a primeira manifestação dos 7 Espíritos de Deus. Alamantonai, calavassumi, que anda, alamanai. Espírito do Senhor. Alamantonai, alavassumi, que anda, alamanai. Alamanchou, arravassui, decanta, lagassúbia. Aleluia, aleluia. Meu Deus, essa pessoa vai destacar. Destaca aí o teu nome que está escrito aí no Espírito do Senhor. Destaca o teu nome que está escrito no Espírito do Senhor. Alamantori, calavassumi, que anda, alamanai. Alamanchou, arravassui, decanta, lagassou. Você vai vir aqui diante do candelabro, receber a unção do Espírito do Senhor e entregar o teu nome. Aleluia. Você vai entregar para qualquer um dos obreiros ou diáconos aqui na frente. Tu vai receber a unção e vai voltar para o teu lugar. E nós vamos adorar a Deus. Vem receber essa unção. Vem e entrega para um dos obreiros que estão aí. E você vai adorar a Deus. E você vai buscar a Deus. E você vai se entregar. Vai adorar. Porque vale a pena adorar. Alamanto, né, pessoa? Vale a pena louvar. Vale a pena buscar. Vale a pena glorificar. Vale a pena adorar. Receba essa unção. Cumprir os seus caminhos. Oh, aleluia. Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti. Isso me leva mais perto de ti. Mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi, aleluia, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Compreendo os teus caminhos. Mas te darei a minha canção. Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto